Boa noite, Frei Leandro. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegando aí. Isto. Acredito que o pessoal já vai começar a entrar, daqui a pouco alguns comentários nós vamos colocando aqui. Domingão, começando uma Domingão. semana. Para alguns, começando uma semana, alguns consideram que o domingo começa a semana, né? De Sim, fato, é o primeiro dia da semana. Mas para muitos, domingo é o fim de uma longa semana, né? De qualquer forma, é um dia especial por uma razão de fé e também pela correria do dia a dia, é um dia especial, né? aqui no Sendo hospital é um dia normal para alguns, porque o é, trabalho continua, né? Na escala, às vezes trabalham nos domingos, outros não, e aí eles vão se revezando nas escalas, né? Muito bem, boa noite aos que estão chegando, sejam sempre muito bem-vindos. Esse espaço nós criamos por várias razões. A principal delas é o jubileu que estamos celebrando neste ano. 30 anos da família inaciana, dos três ramos, as irmãs, os oblatos, os frades, formando uma família há 30 anos. Um lindo caminho de história, de coleção de pérolas, como estamos falando nesse tempo, já que é jubileu de pérola, né? Bodas de pérola. Então, este é um motivo de vários eventos durante esse ano, especialmente no espaço virtual. E essa sequência de lives, são 5 lives, Isso. contextualizadas na quaresma. Afinal, estamos inseridos, né, nesse tempo da quaresma. Então, participe. No final da live, eu coloco aqui de novo a programação. Posso pôr já a programação das 5 lives, das suas temáticas. Não perca, divulgue, leve ao conhecimento das pessoas. É um momento bonito de partilhar esses assuntos. Hoje começamos com caminho e deserto, 2 símbolos importantes da quaresma. Depois, na semana que vem, na próxima sexta-feira, falaremos sobre o jejum. Depois, no dia 20, esmola. E no dia 27, oração. São os 3 pilares de experiências, né, da quaresma: o jejum, a esmola e a oração. E no dia 3, nos colocamos diante da cruz do Senhor, centro da Semana Santa, ao menos na sexta-feira. Então, uma contemplação e uma reflexão importante. Não percam, participem, aqueles que desejam participar ao vivo, aqueles que vão assistir depois da live gravada, divulguem, compartilhem, é um tema importante. E com cheiro inaciano, somos 2 inacianos aqui na tela, vamos nos apresentar agora para vocês, somos 2 inacianos aqui na tela, então falamos a partir também do nosso carisma e espiritualidade. Eu sou o Frei Guilherme, sou missionário inaciano, moro aqui em São Paulo, sou daqui de São Paulo. Eu sou o Frei Leandro, sou frade Como assim, gente? inaciano. Esqueceu o nome, gente? Não, eu ia falar Frei Inaciano, eu ia falar, não. Ah, tá. Frei Leandro, sou frade inaciano e sou do interior de São Paulo, mas resido hoje aqui em São Paulo, capital, na capelania no Jaçanã. Muito bem. O Frei Leandro é um dos responsáveis pela promoção vocacional da nossa congregação. Então, se esse vídeo chegar aos ouvidos e aos olhos de algum jovem, alguma jovem, que se sinta chamada à vida consagrada a Deus, e de alguma forma o que partilharmos aqui nesse vídeo alcançar o seu coração e for instrumento de Deus para a sua reflexão e discernimento, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Quem sabe Deus está chamando você para ser inaciano e ser inaciana. Então, se esse vídeo chegar a você e você for um desses casos, entre em contato conosco, Frei Leandro, a equipe vocacional vai responder e trilhar um caminho com você. Então, aqui os 2 postulantes nossos, Noviços. noviços, o Luiz,
O Frei Luiz e o Frei Johnny, noviços inacianos, estão aqui. Aparecida, a Beth lá de Bauru, não é? É a Ela Beth, mesmo. nossa Beth, oblata. exatamente. Ana Paula aqui da paróquia. A irmã Aldilene, opa, irmã Inaciana, ela é a irmã Conceição. Sempre bem-vindas, irmãs. Esperamos vocês aqui nessas lives, hein? Uma das 5 lives, as irmãs estarão aqui. Outros frades estarão aqui, nos ajudando a refletir sobre os vários elementos da quaresma. Então vamos lá, parece que o Frei Leandro já tem algumas perguntas, provocações que vocacionados e outras pessoas que nos acompanham mandaram para ele. Então vamos lá. Isso, na realidade, foram perguntas que assim que nós divulgamos as lives, chegaram até nós, porque eles já conhecem o nosso caminho de live, como funciona, né? Então, como hoje é relacionado a um caminho, né? Hoje a live tem como um tema central caminho e deserto, a primeira pergunta é bem esta: o que é a quaresma e qual é a origem da quaresma? Muito bem. Então, podemos começar talvez pelo começo, né? Pela palavra. Quaresma é uma palavra de origem latina, ela vem de quadragésima. Essa palavra é latina e tem a ver com 40, com o número 40. Quadragésima dies é a expressão para nomear esse período de 40 dias. Mas por que 40? Porque 40 é um nome simbólico, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã. Tanto no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nas escrituras hebraicas, quanto no ambiente cristão. Porque esse número é usado para simbolizar experiências muito importantes. Os 40 dias do dilúvio, a água submerge o mundo, mas nela há um resgate da arca, da família de Noé, de outros justos, simbolizados, né? Simbolizando a humanidade, há os animais ali dentro, simbolizando toda a criação. Os 40 anos de travessia do deserto, depois de fugirem do Egito, livres, olham para frente e o povo de Israel sonha e vê no horizonte a esperança de uma nova vida, de um novo tempo, de um novo mundo com a terra prometida. 40 anos de espera, mas de espera ativa, caminhando rumo a esse novo mundo. 40 dias no Monte Sinai, quando Moisés sobe para celebrar a aliança, ele não sobe pensando nisso, mas desce pensando nisso, celebrar uma nova aliança de Deus com seu povo pela lei, por perceber num jeito novo de viver, que a lei representa, uma aliança perene de Deus com seu povo. 40 dias foi essa experiência. 40 dias de Jesus no deserto, é o evangelho de hoje, no domingo, e poderíamos encontrar outros. É um símbolo, então, importante. Parece que o que todas essas experiências têm em comum é a tentativa de mostrar o período de uma geração inteira, 40 anos especialmente, símbolo de uma geração inteira. Hoje, a geração dura menos, né? A fluidez das nossas gerações, considerando aqui geração, um jeitão de viver de um grande grupo social marcado por um período de tempo. Isso é geração. Né? Então, na antiguidade, 40 anos durava uma geração, assim, ao menos simbolicamente representado. Então, esse período passou a ser considerado um período em que a gente experimenta intensamente uma geração, um projeto inteiro, uma vida inteira, uma decisão intensa para a vida inteira, uma mudança, uma transformação para a vida inteira. Isso está no dilúvio, está no deserto, está no Monte Sinai, está no deserto de Jesus. Então, esse número tomou essa proporção, né, a partir dessa simbologia. E a quaresma, como tempo litúrgico, a quaresma é um dos tempos litúrgicos. O tempo litúrgico no cristianismo, especialmente nas igrejas que celebram
a liturgia como um ciclo, né? Ela é formada de um ciclo de tempos que vão se renovando, como as estações do ano, né? Verão, outono, primavera, inverno, verão, outono. Então, esse ciclo que vai se renovando. Assim também é a liturgia. Começa no Advento, Natal, tempo comum, etc. Um desses tempos é a Quaresma, mais ou menos 40 dias, e que carregam essa simbologia de um momento de transformação. E para a gente se transformar, a gente precisa mudar. Tempo de mudar, portanto. A gente visita a nossa consciência, nossa própria vida, pensa sério sobre ela, vê o que precisa estar diferente e muda. A isso o cristianismo passou a chamar de conversão. A palavra usada lá no original tem a ver mais com a ideia de mudar de ideia do que de mudar de religião, por exemplo. A conversão adquiriu esse sentido depois, mudar de religião, né? No original, tem mais a ver essa ideia de mudar do que se pensa, mudar a visão de mundo, que é o que nos faz mudar o resto. Se a gente não muda de ideia, a gente não muda nada, nem de roupa, quanto mais de atitude, né? A Quaresma, como tempo litúrgico, é celebrado por todos os católicos, de todas as igrejas católicas, orientais e ocidentais, mas também é celebrada pelos ortodoxos, é também celebrada pelos anglicanos, pelos luteranos, por algumas denominações presbiterianas. Então, é uma experiência importante celebrada por muitos cristãos. E por quê celebrada por tantas denominações diferentes? Porque ela tem vínculo com o centro de toda a liturgia e de toda a vida cristã, que é a Páscoa. A Quaresma é a experiência daqueles que caminham com o olhar na Páscoa. A Páscoa é o horizonte. Eu estou vendo a Páscoa está lá, e eu celebro a Páscoa desde já, sempre, a cada dia. E estou caminhando pelo deserto, por esse tempo de transformação, com o olhar fixo na Páscoa. Essa é a Quaresma para todos os cristãos. Ela surge muito cedo, porque a Páscoa surge muito cedo, e, portanto, as experiências de preparação, por assim dizer, ou de caminho em direção à Páscoa, começa desde cedo. Os caminhos, pelos registros históricos, são muito diferentes. Há caminhos longos de preparação, há tradições que até hoje subsistem em igrejas orientais, de que não é só 40ª Quaresma, mas é 50ª, 60ª e 70ª. 70 dias antes, já há um caminho olhando para frente, onde está a Páscoa, e sempre a Páscoa da ressurreição, da vida que vence a morte. É o coração da nossa espiritualidade. Se definiu esse período como está hoje no século IV. Aliás, no século IV se definiu quase tudo de costume, né, da tradição latina, como nós conhecemos, e permanece muita coisa até hoje. A Quaresma é um desses exemplos. Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, porque no domingo de Ramos, ou na véspera do domingo de Ramos, e no domingo de Ramos começa a Semana Santa. De certa forma, a Semana Santa faz parte da Quaresma, porque, de qualquer forma, eu estou ainda com a Páscoa no meu horizonte, né? Mas, liturgicamente, é um tempo distinto. A Quaresma é um tempo, a Semana Santa é outro tempo, né? Dentro de uma mesma realidade, de uma mesma experiência. A cor roxa é a cor de quase toda a Quaresma. A cor roxa nos lembra esse momento de transformação. Então, quando eu paro, penso sério, para refletir, silenciar, eu preciso desfocar de tudo. Então, a bela tradição de cobrir os santos, né? Eu preciso ter um olhar com um foco bem definido. A Quaresma tem esse aspecto. Então, o roxo nos lembra esse momento de seriedade, serenidade, como no luto também, né? É um momento da gente, acalmar um pouco e focar.
Então, o roxo tem esse sentido. Mas o vermelho também está presente na Sexta-feira Santa, o martírio por excelência, né? A oferta do sangue de Jesus que é derramado na cruz. O rosa também está presente, não lembro em qual domingo da quaresma, terceiro, o Leandro vai me ajudar, que ele que é o especialista em liturgia, que é o domingo da alegria. O rosa é usado na quaresma e também no advento, num dos domingos do tempo do advento e num dos domingos da quaresma. E é bonita a ideia do rosa, porque é como ter nesse domingo um anúncio tão especial que até o roxo cede. Com a luz que brilha, o roxo fica mais claro. Então, o roxo mais claro é o rosa, né? Não é que o roxo vai embora, não. É como que clareado pela luz daquele domingo, a alegria daquele domingo brilha e acende, né, uma luz para clarear aquele roxo. Ajuda aí, Frei Leandro, que domingo que é o domingo do rosa? É o quarto da quaresma, o terceiro do advento. Pronto, é isso aí. Acho que é isso. Será que eu esqueci de alguma coisa? O senhor falou das simbologias que foram sendo agregadas neste tempo que foi nascendo na igreja, né? Como o senhor disse aí no século IV e tudo. Mas uma das perguntas que chegou até nós é assim: por que então, neste tempo da quaresma, se fala tanto de caminho e deserto como imagens quaresmais? Uhum. Talvez o caminho seja um dos principais símbolos, uma das principais imagens do cristianismo desde a sua origem. Parece, quando a gente lê as cartas paulinas, que são os textos mais antigos do Novo Testamento, que caminho era o nosso nome, o primeiro nome que nós recebemos, ou o segundo nome que nós recebemos como comunidade, como grupo de fé, ou coisas assim, foi caminho. Nós éramos chamados de nazarenos, porque seguíamos o Nazareno, né? Mas era um nome meio pejorativo, porque o que pode vir de bom de Nazaré, né? Então são esses nazarenos, seguidores do Nazareno, aquele derrotado na cruz, né? Provavelmente soava assim esse nome. Agora, o caminho é um nome que nós nos demos, talvez Paulo, ou algum contexto paulino. E eu gosto muito dessa imagem do caminho, porque quando a gente está caminhando, a gente não está parado, a gente tem que se empenhar a dar um passo. Na vida cristã também, a gente tem que se empenhar. No caminho, a gente tem um destino. Não é que a gente caminha torto e direito, a gente tem um destino. Mesmo quando a gente está caminhando a lazer, eu sei até onde eu vou, e eu preciso voltar, sei o caminho de volta. Também é na vida assim. Então, o caminho nos ajuda a pensar nisso. Quando eu caminho, eu tenho paisagens à minha volta. Isso nos ajuda a pensar também na vida cristã. A vida cristã não é fora da realidade, fora do mundo. Não, nós caminhamos num mundo de paisagens que passam diante dos nossos olhos, dos nossos corações. Num caminho, nós encontramos pessoas. Ninguém caminha sozinho. Em algum momento, você não vai mais estar sozinho. Na vida cristã, também é assim. Você forma comunidade o tempo todo. Até para criar divergências, para enfrentar conflitos, né? Você vai encontrar pessoas, depender delas, influenciá-las, ajudá-las, ser ajudado por elas. Então, eu acho que a escolha do nome caminho como imagem para a vida cristã é uma das melhores escolhas, eu acho, simbólicas desde o início. E a quaresma é o momento de intensificar esse caminho. Porque eu preciso mudar o tempo todo. Eu olho para a realidade, quando a gente olha para o mundo, por exemplo, e a gente diz, é um mundo alcançado por Cristo. O cristianismo está no mundo inteiro. Isso é verdade. O evangelho chegou aos 4 cantos do mundo. Isso também é verdade, são 2000 anos. Mas quando a gente olha mais atentamente para o mundo e vê que esse mundo cristão tem guerra,
tem violência, tem intolerância, tem preconceito, tem gente morrendo de fome enquanto tem gente esbanjando. Quando a gente olha para esse mundo grande e para o meu mundo ali, para a minha realidade, eu vou perceber, não, tem coisas que precisam ser diferentes. Então, o caminho precisa ser diferente. Para eu chegar num lugar diferente, eu tenho que trilhar um caminho diferente, não tem mágica. Então, a escolha dessa imagem me parece bastante oportuna. E o deserto também. Falamos agora há pouco, né? Dos 40 anos no deserto, dos 40 dias no monte do deserto, dos 40 dias no deserto de Jesus. O deserto é um lugar cheio de simbologia, especialmente no Oriente Médio, onde tem muito deserto. Aqui no Brasil a gente não conhece deserto, talvez lá nas dunas do Nordeste, né? Mas é rapidinho, a gente atravessa as dunas e tem mar, né? Mas longas regiões de deserto em que as pessoas precisam cruzar períodos, distâncias enormes, desérticas, a gente não conhece. Mas a simbologia do deserto não é tão difícil da gente compreender. Calor, então é difícil o caminho no deserto. A sede, a solidão, o isolamento. Para eu chegar em qualquer lugar é muito longe. Para eu encontrar qualquer pessoa é muito difícil. Os perigos do deserto, de eu me perder e não dá tempo de chegar num lugar que tem água, e me manter vivo. Os perigos das serpentes, de aranhas, escorpiões, enfim. Todas essas imagens são oportunas para a vida. Na vida nós enfrentamos situações assim também. Difíceis, duras, arriscadas, perigosas. Mas também no deserto tem horizonte, como no caminho. Por mais difícil que seja o deserto, se eu olhar para frente, eu vejo o horizonte. No deserto, o perigo é uma miragem, né? O calor e a sede podem me fazer olhar para o horizonte e me iludir. Na vida também. Se eu estiver muito perdido, eu posso olhar para frente e não ver a realidade e ficar confuso. E, por fim, o deserto é o lugar em que, na Bíblia, mais acontecem encontros íntimos com Deus. Talvez porque as experiências difíceis da vida, intensas, difíceis da vida, sejam momentos em que a gente busca Deus intensamente. A gente se sente tão sozinho às vezes, com tanta sem chance de encontrar uma nova, um jeito de sair daquela situação. Deus me ajuda. Esses momentos de deserto estão descritos na Bíblia abundantemente. Então, caminho e deserto são imagens muito oportunas para a gente levar no coração e na mente durante o tempo da Quaresma. Que boa, excelente explicação. O senhor falou também, logo no princípio, sobre conversão. Né? A primeira coisa que vem na nossa mente, quando falamos de Quaresma, é conversão. As outras simbologias que são agregadas, nós vamos tendo noção e percebendo durante o passar do tempo. Mas uma das indagações que chegaram até nós é sobre conversão. E diz assim: se diz que a Quaresma é tempo de conversão. Nós já somos católicos. E olha que tem gente que fala Deus acima de tudo, né? Quando se diz católico, né? Super católico. Então, como assim conversão? Já somos católicos. Já passamos por esse caminho aí. Então, existe essa tendência de hoje reduzir a palavra conversão a mudar de religião. Eu gosto sempre de recorrer a Paulo, o personagem Paulo, São Paulo, que está lá no começo de tudo. Ele está nas primeiras décadas depois de Jesus. Né? E é interessante ver a festa dele, né? 25 de janeiro, né? A festa de Paulo, o nome da festa é Conversão de São Paulo. Esse é o nome da festa litúrgica dele. Conversão de São Paulo. Mas é interessante que o último discurso de Paulo, que é em Roma, onde ele morreu, mártir,
o último discurso dele, ele diz assim: eu sou judeu, filho de Benjamim, sou fariseu. Ele passou a vida dizendo isso: eu sou judeu. Então, é interessante a gente dizer que Paulo se converteu, né? Se ele não mudou de religião. Porque conversão não é mudar de religião. É muito mais que isso. Eu posso mudar de religião e não me converter. Converter é mudar de ideia. Eu fazia referência à palavra que é usada lá no original, em grego, para conversão. É metanoia. Metanoia. Escondido nessa palavra tem duas ideias. Metá, que significa a ideia de trocar, colocar depois, o que vem em seguida. Metá. E nous, que é inteligência. É a mesma raiz de paranoia. Noia, em grego, vem de nous, que é inteligência. Então, metanoia é mudar de ideia, é substituir uma ideia por outra. É pensar diferente, mudar a visão de mundo. Porque se eu não faço isso, nenhuma atitude minha será diferente. Eu posso disfarçar, eu posso mudar de roupa, eu posso ser católico e dobrar o rostinho assim, fechar os olhos, pôr as mãos assim. Eu posso dizer Deus acima de tudo. Eu posso dizer em defesa da família, não sei o quê, não sei o quê. Eu posso ir na missa. Eu posso um monte de coisa. Mas eu não preciso fazer isso, para fazer isso tudo, me converter. E às vezes eu faço isso tudo sem me converter. A prova da minha conversão, diz Jesus, são os frutos na minha vida. Se eu produzo frutos cristãos, eu sou cristão. E quais são os frutos cristãos? Justiça, paz. Jesus faz uma lista muito interessante: dar comida a quem tem fome, dar bebida a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente, acolher o peregrino, visitar quem está preso. Frutos cristãos, ou seja, estar do lado de quem precisa mais. Isso é um fruto cristão da vida, de convertidos. Então, ao pensarmos em conversão na quaresma, nós devemos pensar nisso, e não em religião. Mudar de religião não é conversão, é também, né? Mas é muito mais profundo que isso. Antes de passarmos para as outras perguntinhas, tem algumas pessoas que estão entrando aqui deixando Mostra aí. Olha, a Vera Lúcia, ela fala que ela é lá de Alagoas. Bem-vinda, Vera Lúcia. E temos também aqui a Luzia, que está sempre participando conosco. Aqui acho que a Luzia é lá do Horto? Acho que sim, porque aqui está a foto, acho que não sei se é do filho, do marido. Eu não enxergo, eu sou cegueta. Ô, Luzia, aí, se for você, um beijão no seu coração. Olha o feijão, Luzia. Nosso feijão, hein? Precisamos renegociar. Temos o Eduardo Chucu Scania. O Eduardo participou da live com o Padre Júlio, fazendo uma pergunta a ele, e ele respondeu, né? Obrigado, Eduardo. Ele participa da Pastoral da Solidariedade aqui na nossa paróquia. Eu acredito que é a Luzia, sim, porque depois ela coloca uma ótima explicação. Amo seus ensinamentos. É a Luzia do Horto mesmo. Uma última indagação, uma última curiosidade, vamos dizer assim, uma curiosidade, porque ela tem a ver diretamente conosco, né? A pergunta vem da nossa casa mesmo, do nosso meio. Nós somos inacianos, né? Muitos outros que estão em contato conosco estão se fazendo inaciano porque começaram a nos conhecer através das lives e do nosso carisma. Então, Santo Inácio tem algo específico nos seus escritos que fala sobre esse assunto, sobre a quaresma, já que o senhor acabou de dizer ali atrás, que no século IV começou, vamos dizer assim, o culto, a estrutura do culto para o tempo litúrgico. Santo Inácio é 2 séculos antes, quase 3 séculos antes de tudo isso. Então, será que ele já pontuava alguma coisa, trazia alguma coisa nos seus escritos, que iluminou alguma coisa lá no século IV, ou ele não falou nada?
Inácio, nas suas cartas, trata muito pouco de liturgia, como nós compreendemos hoje. Culto, oração, formas de rezar, métodos. E é fácil de entender isso. Inácio está preso, está sendo torturado, arrastado da sua terra para Roma para morrer, né? Então, ele escreve com urgência sobre temas vitais, cruciais para as comunidades, preocupações que preenchem o coração dele, talvez porque o culto na comunidade estivesse muito bem, né? Sem problemas, e havia outros problemas tratados por ele nas 7 cartas que ele escreveu. Agora, com algum nível de certeza, a gente pode afirmar que Inácio e a sua comunidade celebravam a Páscoa, né? Com algum nível de certeza, a gente pode afirmar isso. A certeza começa a variar sobre quando Inácio celebrava a Páscoa, porque naquele momento as comunidades cristãs já existentes e bem estruturadas celebravam a Páscoa em dias diferentes. Definir o dia da Páscoa demorou um pouquinho. Unificar melhor o dia da Páscoa definiu um pouquinho. Mas que ele celebrava a Páscoa com a sua comunidade, com as comunidades onde ele, talvez, para as comunidades para quem ele escreve, né? Isso é difícil de duvidar. É quase certo, né, que ele celebrava a Páscoa. E, portanto, como a Páscoa era uma grande solenidade, a principal solenidade, o momento mais importante onde os batismos aconteciam, onde as pessoas finalmente enxergavam o ressuscitado para celebrar a presença dele entre nós e superar a morte em tempos de martírio, né? Certamente essa celebração era preparada. Se essa preparação tinha 3 dias, 1 semana, 40 dias, 3 anos, de certa forma 3 anos, porque dizem alguns registros que todo o período de catequese para a Páscoa, nesse período de Inácio também, levava 3 anos, né? Celebrando de diversas formas e tal. Então, assim, Quaresma, essa palavra ainda não existia, mas que ele celebrava a preparação para a Páscoa, isso a gente tem pouquíssima dúvida. Nas cartas dele, como eu disse, ele não trata de Quaresma, esse conceito nem existia, mas ele trata de coisas que acabamos de falar sobre a Quaresma: caminho, deserto e conversão. Esses temas estão presentes nas cartas de Santo Inácio. Eu tenho aqui as cartas de Santo Inácio e a gente pode procurar rapidinho as citações deles, essas mágicas do Word, né? São importantes nessa hora. Então, por exemplo, caminho eu nem vou procurar a citação, porque todas as cartas de Inácio acontecem no caminho. Ele está a caminho do seu martírio. Ele é preso em Antioquia, onde ele é bispo, e é levado numa longa viagem até Roma, preso num grande comboio de prisioneiros, onde outros cristãos estão presos e outros prisioneiros de guerra, de perseguição, etc. Outros criminosos do império também estão presos. Durante a viagem, outros criminosos, considerados criminosos, estão sendo juntados a esse comboio para Roma. Então, é um verdadeiro caminho. E que para Santo Inácio é um grande símbolo da vida inteira dele. Ele diz que é naquele caminho que tudo faz sentido. Ele diz mais, ele diz que nada mais agora faz sentido. Nada mais. Nenhum afeto, nada. Só cumprir esse destino, ele diz. Morrer lá, porque significa ser cristão, custe o que custar, até o fim. Então, isso está presente em todo o percurso, né, da vida de Inácio. E eu suspeitamos que Inácio tenha sido um cara de muitos caminhos na vida, um grande peregrino. Por que a gente suspeita isso? Que a gente não tem muitas informações sobre a biografia de Inácio, praticamente nada, né? Só temos as cartas. Mas ele escreve cartas para comunidades tão distantes de Antioquia, da comunidade dele.
E nessas cartas ele cita nomes das pessoas. Manda lembrança para fulano, manda um abraço para ciclano. Como é que está a situação de não sei quem, né? Ele conhece as pessoas. Então, provavelmente ele frequentava essas comunidades distantes de Antioquia. Um peregrino, como eram todas as lideranças cristãs do início do cristianismo, né? Mas, por exemplo, a palavra conversão. Vamos procurar aqui a palavra conversão. Ela aparece 2 vezes na carta dele aos Filadelfienses, 1 vez aos Esmirnenses e 1 vez na carta dele aos Efésios. Então vamos ler a citação que ele faz aos Filadelfienses. Está no capítulo 8. Quem tiver as cartas de Santo Inácio, pode procurar na internet. Você vai achar e elas são lindas. Aqui, Eu cumpri o meu dever como homem, que sempre quis a unidade. Deus não mora onde houver desunião e ira. O Senhor perdoa a todos que se converterem. Aqui está o uso da palavra, né? Se voltarem à unidade em Deus, em torno do bispo. Essa preocupação com a unidade preenche as cartas de Inácio. Então, não dá para construir unidade sem mudar de ideia. Se eu não mudo de ideia para ouvir o irmão, para tolerar o irmão, para convergir, para criar consenso, para encontrar caminho juntos, se eu não mudo de ideia, não tem unidade. Então, a base para a construção da unidade, conversão. E aparece 2 vezes aqui no mesmo capítulo. Confio na graça de Jesus Cristo, pois ele livrará de toda a cadeia. Exorto-os a nada fazerem com espírito de divisão, mas sim em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Digo isso porque ouvi alguns dizerem, se não encontro tal coisa nos documentos antigos, não dou fé ao evangelho. Aquele povo sempre ligado ao passado, né? Quando eu disse a eles, está escrito, responderam-me, precisa provar. Para mim, documentos antigos são Jesus Cristo. Para mim, documentos invioláveis constituem a sua cruz, sua morte, sua ressurreição, como também a fé que nos vem dele. Nisso é que desejo ser justificado pela oração de vocês. Bonito, né? Tomara que vocês se animem a procurar as cartas inacianas para ler. Depois, aos esmirnenses. Vamos ver o que é que ele diz aos esmirnenses sobre conversão. É o capítulo 5. Ele diz assim: alguns negam Jesus Cristo por ignorância. Na verdade, já foram renegados por ele. Eles são advogados da morte e não da verdade. Nem as profecias, nem a lei de Moisés, nem o evangelho, nem as torturas que sofremos foram suficientes para que se convertessem. Que mais um uso nesse sentido de mudar de ideia. Tem gente que não muda de ideia. Pode mostrar o que quiser. Tem gente que olha para o mundo inteiro vendo os resultados da vacina resolverem quase todo o problema de contaminação e de mortes. É mentira. A vacina não funciona. E não adianta. Então, converter não é um processo fácil. Mudar de ideia dói pra caramba. Mas se a gente não muda de ideia, a gente não vai para frente. E a última citação é dos Efésios, da carta dele aos Efésios. Capítulo 10. Ele diz assim: mas também rezem sem parar pelas outras pessoas. Há sempre esperança de conversão nelas, para que cheguem a Deus. É um belo conselho. Não podemos desistir das pessoas. Nunca.
É sempre possível. Deus não desiste de nós. O nosso fundador, Padre Gino, um homem santo, tem isso na carne, nos ossos dele. A gente é convidado a resgatar as pessoas porque a gente não pode desistir delas. O passado, a história, as escolhas, as manchas, as feridas não resumem o que as pessoas são. Isso está nos nervos do nosso carisma a partir do fundador. E, pelo visto, está também em Santo Inácio, nossa fonte. Não podemos desistir das pessoas, de jeito nenhum. Era justamente o que eu ia perguntar, se o nosso fundador também pontua este assunto de quaresma, conversão, que ele é o pai da misericórdia, isso nós já conhecemos dele, né? Mas, às vezes, o pai da misericórdia também precisa ali falar um pouco de conversão, de mudança de ideia, nos seus escritos. Nós estamos lendo alguma coisa aqui em casa, já começamos, mas ainda não entramos em nada que pontue esse assunto assim. Legal. O nosso fundador, eu não me lembro se ele tem um escrito sobre quaresma. Ele tem escrito sobre a Páscoa, tem escrito sobre o Natal. Talvez tenha alguma coisa sobre a quaresma. Mas o mais impactante para mim, na experiência quaresmal do nosso fundador, é essa: não desistir. Vamos para frente, rapaz. É uma frase que ele sempre usou, né? Vamos para frente, vamos em frente. Vamos dar novos passos. O que é isso a não ser conversão? Mudar de ideia, vamos fazer tudo de forma nova, melhor, diferente, né? Então isso é muito bonito. Tem várias pessoas aqui entrando, por exemplo, Frank Matos, nos saudando boa noite. Olá, boa noite. A Luzia, ela diz, sou eu mesma. Acertei, maravilha. Olha o feijão, Luzia. O Eduardo, ele tem aí uma perguntinha, né? E tirem uma dúvida, católico, cristão e evangélicos não têm o mesmo significado? Seguir os mandamentos de Jesus. Então, por que temos essas divisões? Que pergunta importante, Eduardo. Muitíssimo importante. Eu diria duas coisas. A primeira, são 2000 anos de milhões e milhões de pessoas vivendo o cristianismo, sendo cristãos. Então, são 2000 anos em milhares de lugares diferentes, em tempos diferentes e milhões de pessoas diferentes. Então, é inevitável que a gente tenha cores diferentes no cristianismo. A gente costuma dizer que existem muitos cristianismos nesses 2000 anos, no sentido de que há muitas cores. Há um só Jesus, um só evangelho, um só projeto, mas existem muitas cores. Quer um exemplo? Sem falar das divisões de outras religiões, como você citou, os evangélicos, protestantes, pentecostais, né, etc. Sem pensar neles, vamos pensar só nós católicos. Tem católico que defende a pena de morte. Tem católico que defende que o preso tem que sofrer mesmo, ele sofre pouco, tinha que matar tudo. Tem católico que pensa assim. Tem católico que defende o aborto. No caso da nossa Igreja Católica, tem um agravante para isso tudo, porque nós temos uma doutrina que nos une também. Temos dogmas, aqueles que são o topo da nossa doutrina, que são imutáveis, e temos a doutrina proclamada, as doutrinas proclamadas pelo magistério, e que todos os católicos, ou seja, todos os membros de uma mesma religião, a nossa, são obrigados moralmente a obedecer. É nossa profissão de fé básica, mas tem católico que é a favor da pena de morte. E a pena de morte é contrária, diretamente, ofensivamente contrária à doutrina explícita no catecismo da igreja. Então, existem diferenças, sim, Eduardo. E isso não é bonito. Aliás, esse é um dos maiores escândalos dos cristianismos. Porque quem divide é o divisor. A palavra diabo, em grego, é
diabolos, que significa divisor, aquele que atravessa dividindo. Então, nós sabemos que o mal é a origem das nossas divisões. Jesus, o seu projeto, amor, justiça, tolerância, que é um projeto humano para a humanidade, é um projeto humanizador. Esse projeto une e o mal divide. Então, isso explica o escândalo das nossas divisões. É escandalosa a nossa divisão. A segunda coisa, não podemos permitir que as nossas divisões sejam motivos de preconceito e intolerância. Porque se nós somos defensores de que nós deveríamos estar unidos para tolerância, amor, etc., e aí a gente se descobre desunido, e aí a gente se torna preconceituoso também, aí pronto, aí lascou-se, aí não tem mais o que fazer. Então, diante do meu irmão evangélico, o que eu tenho que lembrar é que ele é meu irmão. Diante do meu irmão protestante, o que eu tenho que me lembrar é que ele é meu irmão. Pensamos diferente, achamos diferente, mas somos irmãos. Então, essa busca que a gente chama de ecumenismo ou de diálogo interreligioso com outras religiões, né? Ou outros recantos do cristianismo, não tão próximos entre si, é um projeto bonito de tentar consertar essas rachaduras, essas verdadeiras fendas que mancham a nossa história. Quem nos salva também é a Angélica Manzano, aquela oblata beneditina, né? Isso. Exatamente. Tudo bem, Angélica? Eu não sei se ela já voltou ao Brasil. Ela estava fora do Brasil, toda babona, virou vovó, toda babona postando fotos lindas do netinho ou da netinha. Acho que netinha, agora eu não me lembro. Parabéns, Angélica, que bom tê-la aqui. Sempre, sempre. Ela tem um grupo, ela tem um grupo de mulheres, se eu não me engano, que sempre estão debatendo vários assuntos de formação humana. É excelente o grupo dela. Tem uma Procurem o Facebook dela, tem sempre conteúdo de primeira qualidade. Sim, sim. Nós estamos chegando ao fim, né, da nossa live. A primeira, né? A segunda já está engatilhada para o próximo dia 13, que é o próximo domingo. Ela falou que já está aqui, sim. Ah, legal. O netinho dela chama um nome diferente, Yannick. Olha só, que Deus abençoe o Yannick. Deixa eu partilhar aqui. E no próximo domingo nós teremos, então, isto. Dia 13, próximo domingo, mesmo horário, às 20 horas, nós teremos lá a nossa live de jejum, experiência de empatia e participação. Convidado ainda é um convidado surpresa. Isso. Vocês vão gostar, tenho certeza. Com certeza. Muito obrigado, Frei, por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade. Possamos fazer esse caminho de 30 anos, né, que nós começamos o ano passado e vamos concluí-lo próximo a Santo Inácio, em outubro, as comemorações desse jubileu de 30 anos. E, se Deus quiser, ainda até outubro teremos muitas coisas, muitos momentos, né, bons, de bastante live e experiência. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Convidem, participem, mandem para os outros essas lives e os convites. Fiquem com Deus. Boa semana a todos.